Estou aqui para fazer mais um vídeo, né, seguindo aquela lógica que eu tinha comentado com vocês no início da semana, a gente fazer uns vídeos aqui pro YouTube, né, pra galera que me segue aqui, que prestigia aqui, que eu não vou postar em outras redes sociais. E hoje eu tô aqui para tratar, né, para falar de um tema, né, fazer análise de dois casos, né, que é o caso do Robinho, né, um tema recente, assim, né, que veio na mídia de novo. Na verdade, o caso do Robinho não é recente, ele voltou à mídia, né, muito por conta dele ter voltado pro Brasil, né, para jogar no Santos. E o caso do O.J. Simpson, né, que foi um julgamento que aconteceu na década de 90. E por que eu vou falar desses dois casos? Porque quando esse caso do Robinho voltou à mídia, né, quando ele veio para o Brasil jogar no Santos, eu vi algumas pessoas comparando o caso do Robinho ao caso do O.J. Simpson. Né? E será que eles se parecem mesmo? Então é isso que eu vou fazer aqui. Vou dar uma analisada nos dois casos e ver se de fato esses casos se parecem. Né? Mas eu já adianto que nesse vídeo eu não vou defender nenhum dos dois, nem Robinho e muito menos o O.J. Simpson, né, que eu acho que é uma pessoa péssima. E, enfim, aí então, né, só para resumir os dois casos, assim, o caso do Robinho, né, ele foi acusado e condenado em primeira instância por participar de um estupro coletivo na Itália, né, eu acho que a condenação é de 2003, de 2017, se eu não me engano, né, o caso ocorreu em 2013 e a condenação, se eu não me falha a memória, é de 2017. Eu vou tentar deixar aqui linkado aqui a matéria, né, para quem ainda não está por dentro dos meandros do caso, mas acho que a condenação foi em 2017, foi quando ele jogava aqui em BH, no Galo, né, ele jogava no Galo aqui, e quando saiu a condenação, né, muitas torcedoras do Galo começaram a pressionar a diretoria para não renovar o contrato com o Robinho, né, porque era um acusado e condenado por estupro, né. Aí depois disso ele foi jogar na China, não sei se ele foi jogar na China ou na Turquia, não lembro, né? Não lembro, mas ele saiu do Brasil e foi jogar fora. Acho que foi jogar na Ásia, não tenho certeza. Enfim, aí o caso voltou à tona pelo fato dele ter voltado, dele ter sido contratado pelo Santos, né? O Santos trouxe o Robinho de volta, né? Repatriou, como dizem no futebol, o Robinho, né? E o caso da condenação veio à tona, né? Enfim, e o caso do O.J. Simpson, né? Um julgamento que ocorreu nos anos 90, né? Onde o O.J. foi acusado, né, de assassinar a ex-mulher, né? Que é a Nicole Brown, se eu não me falha a memória do nome dela. E isso aconteceu na década de 90 e foi considerado o julgamento do século. Né? Então eu trouxe aqui até algumas similaridades e diferenças dos dois casos para a gente ver se de fato, né, eles parecem, podem ser colocados, né, sei lá, em parâmetro de equivalência, enfim. Aí a gente tem uma similaridade assim, nos dois casos. Né? Similaridade, os dois são jogadores famosos. Né? Eram jogadores famosos em seus países, né? O O.J. de futebol americano e o Robinho de futebol, né? Aqui no Brasil e tudo. E o O.J. é até mais famoso que o Robinho, né? O O.J. nos Estados Unidos representava muito mais como atleta, né, do que o Robinho hoje apresenta no Brasil, né? O O.J. é tido como um dos melhores, eu acho que é tido como um dos melhores jogadores de futebol americano de todos os tempos. Né? O O.J. depois foi fazer seriado, foi fazer participação em televisão e tudo. E, enfim, mas essa é uma das similaridades, né? Os dois eram jogadores famosos em seus países. Né? Uma outra similaridade é que ambas as vítimas eram mulheres brancas, né? Havia mulheres brancas envolvidas, ambas as vítimas eram mulheres brancas. E outra coisa ambos são negros, né? Uma outra similaridade, ambos são homens negros. E deixa eu ver o que eu anotei aqui. E aí, duas coisas que dá pra se considerar também, que ambos, tanto o O.J. quanto o Robinho, não estavam nem aí para as questões raciais, né? Estavam cagando. Tanto que o O.J. tem aquela famosa frase que o Jay-Z colocou na música Story of O.J., né? Que ele fala, né? Eu não sou negro, eu sou o O.J., tal, né? E o Jay-Z faz uma sacada com isso na música, né? Aliás, ele fala a música toda sobre o O.J. Simpson, assim, né? Pra quem não, né, não sabe, acho difícil quem curte rap, né, curte o Jay-Z, sabe que ele fez a música pro O.J., ele faz diversas referências do O.J. no clipe, né, e tudo, e o O.J. soltou essa frase, né, de que ele não era negro, ele era o O.J., né, e a gente vai entender o porquê que ele soltou essa frase mais pra frente, no decorrer do vídeo, né. Então essas eram ambas similaridades do caso também, né, que os dois eram dois homens negros, mas estavam cagando pras pautas, né, de raça, negritude, enfim. Né, o Robinho, né, nunca fez uma declaração desse tipo, a gente sabe que o Robinho nunca teve muito aí, né? E, enfim, eu acho que é só talvez as principais similaridades desse caso, assim. Talvez tenha outras, né? Você pode deixar no comentário. E assim, antes de continuar o vídeo, né? Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, que é muito importante, né? Dá uma força, dá um like, né? Ajuda, se curtir o vídeo, né? Ajuda a divulgar também, enfim, né? Ajuda a gente a crescer aqui no YouTube, né? Mas vamos lá, vamos seguir.
E também eu falei das similaridades, vou falar das diferenças dos dois casos também, que eu acho importante, né? Como, por exemplo, né, foram casos diferentes, os crimes foram diferentes, ambos foram contra crimes de violência contra a mulher, mas o O.J. foi acusado de assassinato, né, de feminicídio, que hoje é chamado de feminicídio, acho que naquela época não era chamado de feminicídio, na década de 90. E o Robinho foi acusado de participar de estupro coletivo, né, acusado e condenado. Né, no caso do O.J., o O.J. foi só acusado e foi absolvido. Né, e logo mais para frente do vídeo a gente vai entender, né, o porquê dessa absolvição do O.J. e tal. E uma outra diferença, né, nesses dois casos também é que, por exemplo, o caso do O.J. aconteceu dentro dos Estados Unidos. Né, foi dentro do próprio país, né, no país de origem dele, enquanto o Robinho aconteceu na Itália. Né, e aconteceu na Itália. E isso também tem peso, né? Influencia e tudo, que a gente vai entender mais pra frente, né? Enfim. E outra diferença também é que, por exemplo, uma diferença dos dois casos é que a defesa do O.J. usou a cartada racial, né? Muito para poder manipular o júri, né? Porque, se eu não me engano, quem é do direito pode colocar aí, né? O tribunal do júri julga os crimes, né, dolosos contra a vida, se eu não me engano. Né, dolosos ou culposos, enfim. E então a defesa do O.J., né? O O.J. foi pro tribunal do júri, né? Então a defesa usou essa cartada racial, que já vou entrar nela para falar dela, para falar sobre essa cartada racial, para poder, né, influenciar a opinião pública também influenciar a comunidade afro-americana, a comunidade negra, enfim. Enquanto que a do Robinho não fez isso, né? Então essas são essas diferenças que eu acho que fazem muito fazem ter um peso importante, né, nessa comparação dos dois casos, do O.J. Simpson com o do Robinho. E agora vamos entender o porquê, né? O fato do caso do O.J., da defesa do O.J. ter usado a cartada racial, né? Primeiro, né, o óbvio que a gente não precisa nem falar muito pelo clima, né, de tensões raciais que existe nos Estados Unidos já de muito tempo, né? E se a gente pensar que ele foi um julgamento na década de 90, né, talvez possivelmente 94, 94, talvez 96, se eu não me engano, né? Então, se a gente pensar que em 92 o Rodney King tinha sido espancado por 5 policiais, né, numa abordagem, né, policial que foi filmada e foi exibida, né, que gerou, né, muita comoção e revolta na comunidade afro-americana. Isso foi em 1992. E por que a defesa... E esse, na verdade, não é o porquê. Esse foi o motivo que a defesa usou a cartada racial, porque o policial, né, que recolheu as provas no local do crime, né, no assassinato da ex-mulher do O.J. Simpson, ele já tinha sido, né, acusado, né, de injúria racial. Então a defesa do O.J., e muito por conta de um advogado negro, né, que mudou toda a linha da defesa, né, para esse lado, né, resgatou essas outras acusações, né, esse histórico racista do policial que recolheu as provas no local do crime, para poder dizer que se tratava de um crime de um crime racial, de um julgamento racial. E não porque de fato, né, o O.J. estava sendo julgado ali por ser um homem negro. E não porque de fato tinha matado a ex-mulher. Né? E também eu acho que uma diferença desses dois casos também é que o O.J. tinha um relacionamento, né? Tinha tido um relacionamento estável com a Nicole Brown, né? Com quem ele foi casado durante um tempo, teve filhos. Né? O O.J. era casado com uma mulher negra, né, em uma crise do casamento que ele estava com essa mulher negra, sua ex-esposa. Ele conheceu a Nicole Brown, que era uma garçonete. Ele até, inclusive, escreve um livro chamado If I Did It, se eu não me engano. Não, se eu não me engano, porque eu cheguei a ler o livro, né, que é Se Eu Fiz. Né, se eu fiz isso, né, em tradução assim livre, que ele conta, né, que ele vai falar ali o porquê, né, porquê que ele não cometeu aquele crime. E no início do livro ele começa a contar de como ele conheceu a Nicole, né, que ela era uma garçonete, ele tem um momento que estava em crise no casamento dele e tudo. Enfim, e assim, né, o caso do O.J. foi o seguinte, ele matou, ele foi acusado de assassinar tanto a ex-mulher dele, né, que era uma mulher branca, Nicole Brown, como um amigo dela, né, os dois foram encontrados mortos, né, e as provas que foram recolhidas no local do crime, né, foi uma luva suja de sangue e uma faca suja de sangue. E antes disso também, o O.J. já tinha histórico de agressão, né, por exemplo, ele já tinha batido na ex-mulher dele, né, na Nicole, algumas vezes, e isso foi registrado pelas ocorrências policiais, né, pelos telefonemas que ela fez, né, para denunciar as agressões. Então o O.J. já tinha um histórico, né, e um outro caso, uma coisa que contra o caso do O.J., assim, ele foi absolvido, né, mas a gente já vai chegar lá, é porque também, além desse histórico de agressão
a ex-mulher, não tinha nenhum outro suspeito desse caso do feminicídio. Né? Tem até eu recomendo para quem quer entender melhor sobre o caso do julgamento do século, né, do O.J. Simpson, que assista O Povo contra o O.J. Simpson, que é um seriado de uma temporada na Netflix, né, quem faz o O.J. Simpson é o Cuba Gooding Jr., e você vai ver ali durante o seriado, é baseado em fatos reais, né, óbvio, e você vai ver muito claro ali no seriado como não havia nenhum outro suspeito do crime. Né, e como também a defesa muda a linha, né, de defesa e tal, a partir da contratação de um advogado negro, que eu não vou saber, não vou saber falar o nome dele, acho que é Johnny Crocker, se não me engano, que usa essa cartada racial para poder, né, influenciar o júri. Tanto que há também, durante o julgamento, a manipulação de colocar mais pessoas no júri negras do que brancas. Eles têm essa preocupação também de ver quantas pessoas estão no júri. Tanto que quando é apresentada, né, pro O.J., que eles vão fazer essa linha de defesa, o O.J. solta essa frase: não, mas eu não sou negro, eu sou o O.J. Pra você ver o tanto que ele não ligava, né, que ele não estava muito nem aí para as pautas raciais e tudo. E aí o O.J. acabou sendo absolvido porque teve aquele. Além dessa carta racial, porque, né, esse tema é muito sensível nos Estados Unidos, né? Esse tema do racismo, né? Enfim. Aqui no Brasil também, mas porém nos Estados Unidos, eles têm muito essa coisa, essa parada, eu acho que de abraçar, né, uma não sei, talvez um caso que envolva, né, a suspeita de uma acusação injusta de racismo, porque eles têm históricos, né? Enfim, Angela Davis até traz no livro dela, no Mulher, Classe e Raça, né, quando fala do mito do homem negro violador, de como as leis anti-violações foram criadas para poder criminalizar homens negros, é muito mais do que homens brancos, criado por homens brancos para criminalizar homens negros, né? E não atendia no final, isso é onde Deus vai dizer, não atendiam nem as mulheres negras, né? Quando iam denunciar algum abuso sexual, acabavam sendo abusados uma segunda vez pelos policiais. Então os Estados Unidos têm todo esse histórico, né? Inclusive de agressão policial, a gente sabe, né? Isso você não precisa estar falando, todo mundo sabe. Então isso não bastou, né, levantar essa hipótese de que o crime seria muito mais, né, por racismo, né, ele está sendo acusado por ser um homem negro, do que por cometer de fato feminicídio, para a comunidade abraçar, porque, né, é Estados Unidos, é um país que até pouco tempo, década de 90, até 30 anos atrás, né, tinha as leis de segregação, de separação, então a comunidade afro-americana não precisava de muitos motivos para poder, né, de fato, botar fé que isso era um crime, né, uma acusação racista. Muito pelo fato do O.J. ser um homem negro, independente se ele fez algo ou não para a comunidade negra, no sentido de levantar as pautas ou não. Mas no final o O.J. acaba sendo absolvido, né, muito por conta dessa manipulação do júri, e também pelo aquele episódio das luvas, né, que ele pega aquelas as luvas que foram encontradas na cena do crime, né, a defesa pede para que ele use as luvas e ele coloca as luvas não servem nas mãos dele. Né, e depois tem uma história do porquê que as luvas não serviram na mão dele e tal. E aí, né, tem uma cena, tem no YouTube e tal, uma cena muito famosa, ele colocando as luvas, né, e elas vão servindo e tudo. E no final ele foi absolvido. Mas aí o canal Nerdologia até trouxe, né, faz uma revisão do caso e tudo, e aponta que, por exemplo, existiam provas, né, muito consistentes de que o O.J. era culpado, né. Primeiro que não existia nenhum outro suspeito, e outra porque o sangue que foi encontrado, tanto na luva quanto na faca, era compatível, né, batia com o sangue, com o DNA do O.J. Simpson. Mas na época, segundo o canal Nerdologia, esse meio, né, esse método de avaliar, né, as provas, eles não eram tão conhecido nos Estados Unidos naquela época, né? Esse meio forense, se não me engano, não era tão conhecido nos Estados Unidos naquela época, e isso pode ter influenciado, né, na decisão do júri de optar pela absolvição do O.J. Né? Mas depois, o próprio Robert Kardashian, né, que era um dos advogados do O.J. Simpson, inclusive pai da Kim Kardashian, né, antes de morrer, disse que ele não acreditava na inocência do O.J. Simpson. E aí também o canal Nerdologia traz um outro dado também, é de que pessoas que participaram do júri naquela época disseram que se pudessem voltar, eles teriam mudado o voto deles e teriam condenado o O.J. Né? Muito por conta das provas robustas, assim. Depois o O.J. foi absolvido e depois se envolveu em outros crimes e tal. Enfim, ele tem uma história muito problemática depois que encerrou a carreira no esporte, né? Então, pelo menos para mim, não resta dúvida de que o O.J. era o culpado daquele crime, né? E, enfim, no caso do Robinho, né, um caso diferente, porque não teve essa usada da cartada racial muito, porque o crime também, duas coisas, né? Porque talvez no Brasil isso é difícil de acontecer, né, da defesa usar essa linha, né, porque, não sei, acho que a discussão no Brasil é um pouco diferente da dos Estados Unidos, né, não que o racismo é pior do que aqui, não, mas acho que muito por construção histórica mesmo, da história dos dois países.
né? Mas o fato de ter acontecido na Itália, né? O Robinho ter sido julgado pela justiça da Itália, também influenciou. A defesa dele não tinha, sei lá, não usou essa cartada racial e tudo, como a defesa do O.J. usou. No caso do Robinho, ele foi acusado de estar numa boate, né? Numa boate na Itália, enquanto ele jogava, quando ele jogava, na época ele jogava no Milan, né? Ele teria ido para uma boate, que era no dia estava tendo uma noite brasileira, né? Tocava um músico brasileiro lá e tal. E tinha uma jovem albanesa com as amigas lá, uma jovem de origem albanesa, com as amigas, comemorando o aniversário, e no mesmo local que o Robinho. O Robinho, inclusive, estava com a esposa dele, né? Que também é uma mulher branca e tudo. E depois que a esposa foi embora, né, eles chamaram a menina, né, aliás, já tinham mandado algum recado pra menina, falando pra ela que quando a esposa do Robinho fosse embora, pra elas se aproximarem da mesa. Né, e o que aconteceu? A esposa dele foi embora e tudo, o Robinho continuou com os amigos lá, e as meninas foram até a mesa, né, e começaram a beber e rolou tudo, né. Aí depois a menina disse que a menina tava muito bêbada, né, a menina alega estar muito bêbada, e não lembrar muito bem do que aconteceu, lembrar de uns flashes, mas lembrar de estar entre vários amigos do Robinho, né, inclusive ele, né, abusando dela sexualmente. Ela alega isso, e isso foi comprovado, tanto que o Robinho foi condenado em primeira instância, muito pelas provas, né, pelas escutas que a justiça italiana fez dos suspeitos, entre eles o Robinho. Né, e aí, acho que talvez, né, nessa altura todo mundo já deve ter ouvido, né, ouvido a gravação, ouvido os diálogos, né, que o Robinho teve com os amigos, né, que ele fala que tem certeza que amigo 1, amigo 2, amigo 3, né, gozaram dentro da menina e tal. Mas aí o que o Robinho foi condenado, acho que especialmente por uma fala dele. Né, parece que o músico, né, que é o tal do Jairo Chagas, pergunta pra ele assim, mas você também transou com ela e tal? E ele fala assim, não, eu tentei. Mas aí o cara fala assim, mas eu vi você colocando o pênis dentro da boca dela. E ele fala assim, isso não é transar. Entendeu? E tipo assim, mas aí depois ele ainda admite que a menina estava completamente bêbada, né? E que ele dava risada porque ele achava muito difícil que ela fosse lembrar de tudo, mas ao mesmo tempo ele admite que ela estava muito bêbada, né? A ponto de não lembrar de nada, a ponto de não ter nem consciência do que estava fazendo, né? Isso é que ele deixa transparecer quando ele fala que ela estava muito bêbada, né? E também admite que colocou pau na boca da menina, né? E pra ele isso não é transar, não é abusar. Entendeu? Então, tipo assim, isso ele admite nas transcrições, embora ele fale que tenha sido uma relação consensual, né? Mas em nenhum momento da conversa ali ele admite que foi uma coisa consensual entre os dois, né? O cara pergunta, falou que veio colocando pau na boca da menina, ele fala que isso não era transar, que inclusive tentou transar com ele, isso ele fala. Tentei, assim, olha, eu tentei. O cara, não, mas eu vi você colocando pênis na boca dela. Ele fala, mas isso não é transar. E depois pergunta por que é importante a educação sexual nas escolas. Né? Então o Robinho foi condenado muito por essas escutas, né, que foram feitas, né, esse grampo que ele teve, que a justiça italiana, né, fez nas conversas deles, dos amigos, e por isso ele foi condenado. Daí o caso veio à tona quando ele voltou a jogar, voltou para o Brasil, né, ser contratado pelo Santos, a galera se manifestou, né, as mulheres principalmente se manifestaram, tanto que a culpa aí, né, segundo algumas pessoas, não é do Robinho, né? É do feminismo, né? Então, aí muitas meninas se manifestaram e tal, porque não aceitar a privacidade da torcida santista. E mulheres que gostam de futebol no geral, e não só gostam de futebol, e outros homens também. E tal. E começaram a pressionar e tudo, né? Porque não se tratava de um acusado, né? Mas sim de um condenado, né? E aí depois que as conversas vieram à tona, não, tipo, meio que não restou nenhuma dúvida, né? Pra quem tava em dúvida ainda e tudo, e isso pressionou o Santos a rescindir um contrato com o Robinho, né? Disse que foi uma rescisão amigável, né? E o Robinho até hoje está alegando que né, em nome de Deus, que foi tudo consensual e tudo, mesmo tendo as conversas que eu citei, ele já está sendo condenado à primeira instância. Ele ainda pode recorrer, não sei quantas instâncias são na Itália, né? Não sei se são, mas são mais de uma, né? Não sei se são 3, eu não sei, não vou entrar nessa seara jurídica. Mas ele ainda pode recorrer, mas está condenado em primeira instância, mas eu acho que o problema não é a condenação em primeira instância, mas os diálogos que vieram à tona. Né? E eu vi muita gente comparando também com o caso do Neymar, que é diferente, gente. Por exemplo, quando saiu o caso do Neymar, que o Neymar teria agredido aquela outra mulher branca, né? Aquela menina, né? Não vou lembrar o nome dela e tal. A princípio, eu falei assim, o Neymar é meio babacão, né? Possível que ele tenha feito isso. Mas depois eu comecei a pensar que podia se tratar também de uma manipulação, por ser um fato do cara do jogador famoso e tal. E tudo aí eu fiquei mais reticente. Eu falei, não, vou esperar o que vai rolar. Eu lembro que me perguntava o que você acha e tudo. Eu falei, deixa a justiça julgar e tudo. Porque no caso do Neymar, não haviam provas que de fato incriminassem o Neymar. E havia, né, era assim, a palavra da menina contra a palavra do Neymar. E eu não tô querendo dizer que a gente deve desacreditar a vítima, né? Pelo contrário. Tanto que no início, quando a menina falou, eu falei, velho, é possível, sabe? Porque o Neymar é um cara babacão e tal.
enfim. Mas assim, mesmo assim eu prefiro esperar, né? Porque muito para acreditar que pode haver que há, de fato, essa condenação, essa crucificação quando os acusados são homens negros. Né? Então, no caso do Neymar, eu prefiro esperar um pouco, né, sem desacreditar a minha também, mas não emitir opiniões assim publicamente e tal. Enfim, mas depois ficou provado, né, pelo vídeo que quem vai pra cima do Neymar é a menina, né? Tanto que ele nem entende. E eu gosto do Neymar. Acho que o Neymar joga muito, craque de bola. Eu gosto do Neymar como pessoa, assim, não tenho a menor simpatia por ele. Assim, mas de fato, né, era uma coisa que a gente precisava esperar. O Neymar estava sendo acusado, não haviam provas robustas, como há no caso do Robinho, houve no caso do Robinho, e no caso do próprio O.J. Simpson também. Né? Então eu vi gente comparando com o caso do Neymar também, eu acho que é bem diferente. Né? O Neymar, depois que veio as provas de que a menina que tinha, né, ido pra cima dele e tal, a galera parou de falar. Ah, não, então beleza, né? Isso aí foi vacilo do Neymar no sentido de, né, de ficar dando mole pra, sei lá, pessoa, atrás de pessoa que ele mal conhece, né? De, enfim, menino oportunista e tudo. Enfim, mas no caso do Robinho não. No caso do Robinho eu acho que não tem nem como defender, saca? E muita gente comparou esse caso do Robinho com o caso do O.J. Simpson, né? Muito por essa questão de colocar raça em primeiro lugar. Né? Ah, não, uma raça vence tudo, e tipo assim, e por isso, por fato de se tratar de um homem negro, a gente deve tapar os olhos para o tipo de crime, né, que ele cometeu ou está sendo acusado de cometer. Eu não sou muito, eu acho que a raça é muito importante, tanto que eu falo sobre isso, né, ela é muito importante, é central nas discussões, né, das violências, mas eu não sou muito partidário de hierarquizar, né, opressões. Né, eu vou muito pela linha da Alderlord, né, da interseccionalidade, né, porque cada uma dessas coisas, raça, gênero, orientação sexual, coloca as pessoas em um lugar. E tudo. E esse discurso, né, da raça em primeiro, ele tende a abafar muitas violências que vêm provavelmente de gênero, saca? E eu acho que e esse discurso da raça primeiro, ele não vai ser, eu acho que ele não vai ser aplicado da mesma forma que ele é aplicado, por exemplo, talvez quando o crime fosse cometido por homens negros, para quando, sei lá, o crime é cometido por mulheres negras. Por exemplo, a gente tem o caso da Flor Delis, né, que pra mim é uma mulher negra que assassinou o marido. Eu não sei se a gente pode considerar o marido dela, né, um cara branco, né, não sei, mas talvez seja um cara lido socialmente como branco, mas em nenhum momento algum alguém subiu essa hashtag, né, raça em primeiro lugar no caso da Flor Delis, né, no caso ela cometeu o crime mesmo de fato, né, e não tem nenhuma outra testemunha, né, e tudo se encaminha para provar que foi ela que cometeu o crime, mas ao mesmo tempo assim o tratamento é diferente, não se apareceu numa hashtag nesse sentido. Eu acho que a raça é muito importante, eu acho que de fato há marginalização por conta da raça, né, e acusações em cima disso também, porém, né, uma coisa é analisar somente a acusação, né, de que uma pessoa teria feito, e outra é analisar, né, uma condenação com provas, que eu acho que foi o caso tanto do O.J. Simpson quanto do Robinho. Então não estou aqui para defender ambos os dois. Como eu disse, né, acho que é diferente do caso do Neymar. No caso do Neymar havia acusações, né, que a gente não sabia se de fato o Neymar tinha agredido a menina e tudo, havia acusações por parte dela, e depois ficou provado através do vídeo que ela que foi para cima do Neymar e tal. Depois eu nem vi como é que se encaminhou esse caso e tudo, mas eu vi o vídeo, né, que a menina foi para cima dele, ele ficou meio assim sem saber o que aconteceu. Enfim, né, para o vídeo não ficar muito longo, né, sem corte, vou falando, vou embolando, vocês me desculpem aí. Mas, né, eu acho que esse caso tanto do Robinho, né, esse caso do Robinho e do O.J. Simpson não tem muito a ver, assim. Eu acho que tem a ver no sentido que os dois são culpados. Né, embora o O.J. tenha sido absolvido, né, são dois casos diferentes também, eles tinham até do julgamento, né, o julgamento foi diferente, né, por causa do Robinho, foi duas coisas diferentes também, né, o contexto, né, foi bem diferente. Enfim, mas eu acho que são casos assim diferentes, acho que não podem ser comparados, embora pode ser comparado assim, os dois tinham provas robustas para condenação, no caso, mas o O.J. foi absolvido, o Robinho foi condenado em primeira instância, né, mas, enfim, bem, é isso, né, acho que não tem muito o que falar, né, acho que a minha análise desses dois casos, e deixem aí nos comentários o que você pensa no caso do Robinho, né, se acha que não, que de fato há um julgamento do Robinho por ser homem menor. Sempre há, né, gente? Se um cara é preto, né, sempre há um julgamento por ser uma exposição maior e tudo, isso sempre vai haver. Mas eu falo referindo às provas, né? Então, deixem aí nos comentários o que vocês pensam sobre isso, o que vocês acharam do caso, né? Sobre o caso do O.J. Simpson, vocês acham que dá para comparar também? Enfim, é isso, né? Obrigado aí pela audiência. Se inscreva no canal que não é inscrito, né? Dê um like aí. E tamo junto. Até um próximo vídeo.